Olá, amigos e amigas da FEB TV, estamos aqui para mais um ESD na TV, hoje com o tema A Vida no Mundo Espiritual. Estamos com duas convidadas muito especiais, Veridiana Castro, seja bem-vinda. Obrigada. E Sheila Costa, seja bem-vinda de novo. Obrigada. E eu já vou começar com a pergunta para a gente entender um pouquinho da diferença, já que a gente vai falar sobre vida no mundo espiritual. O que é morte e o que é desencarnação? Tem alguma diferença, Sheila? Bem, a gente liga muito a palavra morte à falência do corpo físico. Então, o corpo físico morre e o espírito desencarna. Então, pode ser que a pessoa já esteja com o corpo morto, mas que ainda não tenha desencarnado, né? Quer dizer, se desligado do corpo físico. Então, o processo de morte é mais biológico e o processo de desencarnação é mais espiritual, né? Isso. Então, a gente pode estar morto, mas ainda não desencarnado. E esse desprendimento, né, do corpo físico, do perispírito, ele pode durar muito tempo, de horas a meses, anos. Então, essa desencarnação, esse desenlace, ele é mais complexo um pouquinho. Então vai depender da maturidade do espírito, então, desse tempo. Isso. Quanto mais evoluído é o espírito, mais rapidamente ele desencarna. Por quê? Porque ele não está preso ao corpo, ele vive mais da vida espiritual do que da vida corpórea. Agora, quanto mais perturbado, atrasado é o espírito, mais ele leva tempo para se desprender do corpo, porque ele está muito ligado às sensações físicas, né? Isso. Então quer dizer que, tipo, se eu estou muito apegado com as ideias aqui materiais, eu tenho mais dificuldade na hora do desencarne? Sim, temos mais dificuldades nesse momento. Entendi. E a gente já viu alguns relatos de livros psicografados, né? Que essa questão, até mesmo dos objetos que nós temos apreço, faz com que a gente tenha mais dificuldade para partir, né? É isso mesmo. Eu tive uma pessoa que uma vez me falou que ela queria um caixão beliche, porque ela queria ficar na parte de cima e na parte de baixo ela ia colocar todas as coisas que ela gostava. E aí ela imitou muito o comportamento, por exemplo, dos faraós, né? Sim. Que eram enterrados com todos os objetos que tinham significação para o seu posto, né? Quanto mais cedo a gente compreender que os objetos não têm nada a ver conosco, espírito, menos confusão a gente vai aprontar no momento da desencarnação, né? Mas eu acho que o risco principal não é nem com relação aos objetos, mas com relação às situações e às pessoas. Porque tem hora que a gente se apega tanto a determinadas situações e a determinadas pessoas que a gente não consegue se desligar. Nesse momento da desencarnação, principalmente quando é um ente querido, fica muito difícil a gente exercitar o que está lá no Pai Nosso, né? Faça-se a vossa vontade e não a nossa. Não é que a gente deva ficar rezando para a pessoa desencarnar ou morrer, mas é porque a gente precisa aceitar o que está previsto para aquele momento e que escapa do nosso controle, né? Então, a gente não tem que rezar nem para a pessoa ficar, nem para a pessoa ir. Tem que rezar para aceitar o que está acontecendo, né? Porque o que vai acontecer é o que Deus permite, é a vontade de Deus, e muitas vezes não é a nossa, né? Muitas vezes a pessoa vai desencarnar naquele momento, vai realmente estar quitado, ela não está saindo fora de hora, né? E a nossa ansiedade, o nosso egoísmo fica segurando, né? E porque a gente ainda não acredita que o amor daquele ente querido vá continuar depois, né, do desenlace. É como se a gente duvidasse da permanência do espírito e da capacidade dele de entrar em contato conosco mesmo depois de desencarnado, né? E é muito legal a gente ter a consciência também que há toda uma programação, né, para determinados tipos de desencarne, mesmo que pareça para a nossa concepção fora do momento natural, mas havia um planejamento, né? Nós vamos para a primeira pergunta com o nosso repórter Júnior. O Júnior vai chamar uma pergunta especial para a gente agora.
Olá, telespectadores do ESG na TV. Estamos aqui hoje para debater mais um tema bastante interessante na doutrina espírita, um tema que é muito debatido, que é o problema do destino do espírito. E nesse sentido, nós estamos com a Clara, que tem uma pergunta bem interessante sobre esse tema. Clara, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber o que sentimos no momento da morte. Olha, eu já devo ter morrido umas 10 vezes, já é a minha 10ª encarnação, mas eu não lembro, tá? Acredito que o pessoal do estúdio saiba a resposta. Rafael, é com vocês. E aí, o que a gente sente? 10 vezes, hein? 10 vezes, acho que é um Pode pouquinho botar mais. 10 aí. 10 vezes 10, talvez. Bom, as sensações são variadas, né? Vai depender do nosso grau de evolução moral. São situações que vão desde de um livramento, de um despertar, de uma coisa suave, para uma sensação mais pesada, mais difícil, mais sofrida. Isso tudo está vinculado, como a Veridiana colocou, ao estado de adiantamento moral do espírito, né? Muitas vezes a gente acha que precisa ser forte fisicamente para ter uma morte boa. Não, tem que ser forte moralmente, espiritualmente, né? Para lidar com essa situação. E muitas vezes a gente confunde o que está acontecendo no corpo físico com o que está acontecendo com o espírito. E a gente tem relatos na literatura espírita, inclusive do próprio espírito desencarnante, em que ele dizia: vi meu corpo que não conseguia respirar, mas eu não estava sentindo nada. Então, já aconteceu, né, essa separação, e a sensação corpórea nem sempre vai repercutir no espírito, de acordo com o grau evolutivo dele. A gente muitas vezes tem medo de desencarnar porque vai sentir dor, porque não vai conseguir respirar, porque vai se sentir paralisado, etc. Mas essas sensações, elas são do corpo físico. E o espírito não precisa passar por elas se ele tiver um grau de adiantamento moral suficiente. Muito legal essa questão do despreendimento, né? A gente vê através da literatura que tem alguns espíritos que já são tão evoluídos que eles mesmos estão participando ali do momento do desenlace, acompanham sozinho, né? Acompanha o velório dele, agradece o corpo e seguem ao mundo espiritual, né? Talvez não seja o nosso caso, a gente precisa de muito apoio, né? A espiritualidade sempre está preparada e há uma preparação para esse momento de desencarne? Sim, inclusive, Rafael, é interessante essa pergunta porque como é que a gente se prepara para esse momento, né? Como é que a gente torna mais suave o nosso desenlace? Os espíritos explicam, né? Allan Kardec, que esse desprendimento ele vai acontecendo à medida que nós começamos a vivenciar mais o mundo moral, o mundo espiritual, quando nós começamos a nos preocupar mais com o outro lado da vida, quando a gente passa a viver mais o plano mesmo espiritual no sentido de busca, de conhecer-se a si mesmo, de melhorar-se. Essas são situações que todos nós podemos fazer a partir de agora, né? Isso vai sim fazendo com que nós vamos nos desprendendo materialmente falando do corpo. Porque como é que se dá como é que se processa esse desligamento suave? Porque, na verdade, o espírito em si já vivencia praticamente o mundo espiritual. Né? Não que ele está vivendo do lado de lá efetivamente, mas ele já aceita, de uma certa forma, sim, ele já parte desse princípio de vivência mental, sentimental, emocional, dessa busca que a gente tem. Isso facilita e isso é o que a gente deve buscar sempre, esse melhoramento, para que a gente possa, nesse momento de transição, passarmos por ele o mais suave possível. É interessante a gente observar que na hora em que o espírito está se desprendendo, as sensações são únicas, pessoais e intransferíveis, né? Não existe nenhuma morte igual a outra e nenhuma desencarnação igual a outra. Os nossos processos de renascer e de morrer são absolutamente ligados a quem eu sou e como eu me comporto. Então, não existe esse modo de comparar, fulano morreu assim, o outro morreu assim. Por quê? Porque cada um é um. Então, ninguém vai renascer de modo igual e ninguém vai desencarnar de modo igual. Gente, nós vamos para um breve intervalo, rapidinho,
a gente volta com mais perguntas sobre a vida no mundo espiritual, sobre desencarne, sobre esse tema tão interessante. Até lá! Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco do EJA na TV. Hoje estamos falando sobre a vida no mundo espiritual. E, para a gente retomar o nosso assunto, Veridiana, você queria completar para a gente aquilo que a gente estava falando sobre desencarne, sobre, às vezes, a nossa consciência? Era alguma coisa em relação a esse assunto? Sim, então, muito desse momento, né, vamos dizer assim, logo após a nossa desencarnação, depois de passado o nosso período de perturbação, porque isso é natural durante o desprendimento, passado esse momento nós vamos nos encontrar conosco mesmos. Então, assim, o que nós sentimos, o que nós vivenciamos, o que nós pensamos, todas essas coisas terão um reflexo muito forte em nós. E são essas situações que vão nos colocar diante da nossa nova situação, diante da nossa nova vida, com as pessoas com quem convivemos, com as pessoas que nos amamos e que vêm ao nosso encontro, ou não, a depender da situação em que a gente efetivamente chegou do lado de lá. Então, assim, uma das perguntas que nós devemos fazer todos os dias é, quando deitamos a cabeça no travesseiro, tenho algo do que me arrependa durante o dia? Por quê? E buscar consertar se tiver, né? Ou buscar novos sentimentos, buscar novos pensamentos. Esse exercício de pensar positivo, de buscar vivenciar coisas positivas, apesar dos problemas, porque todos temos problemas, e é muito importante nós sabermos lidar com os problemas, porque o nosso momento vai chegar. E nós não estamos com o reloginho contado, não sabemos efetivamente que momento será o nosso. E quando chegarmos do lado de lá, o que a gente espera para a gente? Né? Qual é o sentimento que hoje domina em mim? É uma pergunta. Por que esse sentimento é tão forte hoje? Né? São perguntas que a gente pode se fazendo para se conhecer e ir se preparando para esse momento. Não é que nós vivemos em função da morte, não. Nós vivemos em função da vida eterna. Somos espíritos imortais. Então, nesse processo, nessa nossa caminhada, é para isso, é para nós nos conhecermos e continuar o nosso progresso. Então, a gente não morre em um dia, né? Eu fiz uma conversa uma vez com um geriatra e ele disse que a gente, a partir do momento em que nasce, já começa a envelhecer. E a gente precisaria cuidar do envelhecimento desde a hora que nasce. Tendo uma alimentação saudável, praticando exercício físico, tendo bons relacionamentos, uma profissão prazerosa, uma inserção social boa. Então, ele estava vendo a saúde em todos os aspectos, né? E a gente deixa para se preparar para a morte quando ela biologicamente parece estar chegando, que é na velhice, né? Quando na realidade esse exercício deveria ser diário também. Eu posso desencarnar hoje, ninguém sabe, né? E como é que a gente se prepara para isso? É vivendo bem. Então, a minha morte vai ser boa se eu tiver uma vida boa. Se eu tiver acumulado créditos suficientes para não sofrer grandes perturbações, para não passar pelas mesmas sensações que o corpo físico experimenta e que devem provocar um impacto muito grande no espírito, né, quando ele está muito ligado a esse corpo. Muito bacana isso que vocês falaram agora, porque vai de encontro justamente a uma das perguntas que um dos internautas enviaram para nós. Inclusive, se você quiser enviar perguntas, você pode enviar para febtv@febtv.com.br, está aqui o nosso e-mail, e você pode enviar algumas perguntas que, na medida do possível, a gente pode conversar sobre ela, que era justamente isso, né? Qual é a situação do espírito no mundo espiritual, né? Como vocês falaram muito bem, vai depender da nossa situação aqui no plano físico, né? Vai depender da nossa conduta, né? E é interessante a gente ver que a literatura espírita é pródiga nesses relatos, né? Um dos mais famosos é o que a gente encontra no livro Nosso Lar, que o André Luiz descreve a situação dele no plano espiritual, ao chegar.
descreve o período de perturbação grande que ele passou, a prece que ele faz para conseguir sair do lugar onde ele estava e depois todo o processo de desenvolvimento dele no plano espiritual. Aí o outro relato também muito importante é o que tem no livro E a Vida Continua, em que duas pessoas que vão passar por cirurgia se conhecem e fazem um pacto, né? Se existir mesmo essa vida após a morte, e se nós morrermos na cirurgia, a gente se encontra. E aí eu não vou contar o restante do livro, né? Que é para a gente poder ler, né? Legal, legal. Vou chamar mais uma pergunta com o Júnior e a gente conversa um pouquinho mais. Bem, Rafael, dando continuidade ao tema A Vida no Mundo Espiritual, nós estamos agora aqui com o Felipe, que tem mais um questionamento. É só uma pergunta. A gente, quando a gente está no intervalo entre uma encarnação e outra, a gente tem algum tempo que a gente fica no plano espiritual? Excelente pergunta. É com vocês aí no estúdio. E aí, a gente fica um tempo, tem um tempo determinado? Como é que acontece esse processo? Bom, tudo depende do momento em que você se encontra, de como você se encontra. Existem situações, não é regra absoluta, esse tempo pode variar de um para outro, todo mundo tem o seu tempo. Então, assim, no plano espiritual, nós continuamos a viver, a aprender, a estudar, a trabalhar. Isso faz com que o nosso tempo de permanência dure até quando nós precisarmos, estudando ou trabalhando até a nova encarnação. Esse período varia de acordo com cada um. Uhum. Isso a gente considerando a reencarnação, né? Já explicando aí para quem está nos ouvindo, considerando essa volta seria o retorno à vida corporal. Então, é importante, se eu desencarnar, eu vou ter que retornar, Sheila? Vai. Eu digo logo, você, eu, Veridiana, todo mundo vai ter que retornar, né? Não retornaria se você já tivesse completado o seu ciclo de aprendizado aqui na Terra, né? E ainda assim, espíritos retornam, porque já aprenderam tudo, mas eles voltam para ensinar, né? Então, a gente não renasce somente com a finalidade de cuidar de nós. Nós renascemos também com a finalidade de cuidar dos outros. E a gente tem, por exemplo, o livro Renúncia, onde se conta o caso da Alcione, que ela já nem era mais daqui do planeta Terra, mas muitos espíritos de quem ela gostava bastante ainda estavam aqui, presos no ciclo da reencarnação expiatória, né? E ela pede permissão para retornar, para ajudar esse grupo a prosseguir. Mas tem um prazo fixo, por exemplo, 10 anos, 15 anos ou não tem? Não tem prazo fixo. E a gente pode perceber isso nas várias situações tanto da literatura espírita, como até mesmo pela ciência, quando vai pesquisar a questão das provas da reencarnação. A gente vê que as crianças que voltam, que lembram das situações das suas antigas vidas, né? Então, o prazo de uma encarnação e outra normalmente é curto, mas não há prazo definido, não. Isso varia muito, muito mesmo. E lá no mundo espiritual, o que a gente encontra? Tem algum, assim, porque todo mundo tem essa pergunta, né? O que vai ter lá, né? E aí, o que a gente encontra por lá? A gente encontra aquilo que está afinizado com o nosso modo de ser e estar no mundo de agora, né? E as paisagens são diferenciadas de acordo com o nosso grau evolutivo. Então não vai parar um espírito perturbado num lugar onde está todo mundo tocando harpa, né? Sem chance. O nosso grau evolutivo vai dizer para qual região do plano espiritual a gente vai e o que a gente vai encontrar. Nós vamos entrar no ambiente que está totalmente afinizado com o meu estado íntimo. Então não adianta eu querer ficar numa caminha cheirosa, coberto com um edredom bonitinho, limpinho, vendo uma paisagem maravilhosa pela janela envidraçada, se eu tenho perturbação, se eu cometi crimes graves. O ambiente vai refletir a minha sombra interior ou a minha luz interior. Então o que eu vou encontrar no plano espiritual também varia de acordo com o grau evolutivo de quem desencarna. Esse grau evolutivo é bom a gente
Porque às vezes a gente fala em grau evolutivo, parece estar distante da gente. Uhum. Mas é efetivamente o que sentimos e pensamos. Uhum. Então, de acordo com o que sentimos e pensamos, vamos nos agrupar a seres que pensam e sentem da mesma forma. Uhum. Nessa situação, a gente tem tanto as paisagens boas como as paisagens tristes. Então, no plano espiritual, a gente é mesmo que dizer, a vida continua. Uhum. No livro Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco, que é o espírito desencarnado, né, que narra a história, ele conta que a paisagem era muito monótona, era toda branca. Branca, 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 parede branca, porta branca, até a paisagem do lado de fora era toda branca. E ele diz que estava enjoado já daquilo, né? Porque é aquela monotonia no ambiente. E aí o instrutor espiritual que está encarregado de atendê-lo responde: vocês não estão aqui para prestar atenção no lado de fora. Vocês estão aqui neste hospital que cuida de suicidas para prestar atenção no lado de dentro. Então não tem que ter distrações no ambiente. Para qualquer lugar onde você olhar, você vai ver o branco, que é para você voltar para si mesmo, né? Se você tiver muita cor, muita flor, muito estímulo visual, a tendência é se distrair do objetivo. E ali eles não estavam para contemplar e nem se divertir, era para tratar as feridas internas. Que interessante. E esse prazo, né, que a pessoa permanece no mundo espiritual, tem até uma pergunta aqui que é feita pelos nossos internautas também. Ó, o que define nosso tempo de permanência no mundo espiritual? E aí vai depender das nossas necessidades, né? De uma outra existência, talvez nós tenhamos algumas coisas para resgatar. Então, vai variar, né? Que a gente até brincou antes, que muitas das perguntas a gente ia responder com depende, né? Porque varia muito em relação à individualidade de cada espírito, né? Uhum. Muito bacana. E eu queria até fazer uma pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo, a gente vai para o nosso intervalo, mas já deixar essa pergunta para o nosso internauta, para vocês: por que que nós, ou algumas pessoas, temos tanto medo da morte, né? É um tabu, né? Se nós já partimos dessa ideia que reencarnamos muitas vezes, que já vivemos e morremos muitas vezes, por que que nós ainda temos medo da morte? Até já. Olá, amigos e amigas, voltamos agora para o nosso último bloco. Nós deixamos uma pergunta sobre por que nós temos medo da morte. E aí, Sheila, por que que esse medo é uma coisa comum? Bem, primeiro é porque nós temos um instinto de conservação que nos leva a proteger o corpo para que a gente permaneça nesse corpo o máximo de tempo possível, aprendendo e fazendo o que é necessário. Então, toda pessoa tem esse instinto de conservação e ele nos dá o medo instintivo da morte, né? Mas também existem outras duas razões. A gente tem medo de sentir dor e tem medo do que vai encontrar depois de morto, né? Eu digo isso por mim mesma, né? Eu morro de medo, né, de morrer, porque eu sei que eu ainda não fiz e não aprendi tudo que essa vida pode me dar. Então, eu não vou voltar, se eu voltar hoje, né, eu não vou voltar com a consciência tranquila. Isso vai me fazer sentir dor, né, do outro lado da vida, por ter visto que eu não aproveitei todos os recursos que estavam à minha disposição. Então, na verdade, o nosso grande receio, já que nós morremos em muitas encarnações, não é da morte em si, mas é o que nós vamos encontrar depois dela, que depende da nossa conduta, como a gente comentou, né, Veridiana? Sim. O nosso sentimento, o nosso pensamento, os nossos desejos, as nossas angústias, os nossos anseios, todas essas coisas é o que efetivamente nós vamos levar. Então, assim, se são conquistas, ótimo, são boas conquistas, melhor ainda. Essas conquistas não podem ser conquistas do aspecto material. Tem que ser conquistas morais, intelectuais, né? Porque nós sabemos que as nossas asas é a intelectual e é o amor. Então, essas são efetivamente as malas que nós vamos carregar. Nós teremos um coração leve ou nós teremos uma consciência culpada? Nós teremos um coração
acrilhoado por sentimentos como rancor, como mágoas, como revoltas, ou nós vamos chegar lá com o coração leve, tranquilo, consciência do dever cumprido. Essas são as nossas malinhas que temos que preparar desde já, porque tanto elas nos fazem melhor na vida de lá, como desde já na vida de cá. E se nós provocamos intencionalmente o nosso desencarne, muda um pouquinho esse fator aí da chegada no mundo espiritual? Muda muito. Totalmente. Né? Muda muito, eu diria, porque, de acordo com o que a gente estuda na doutrina espírita, atentar contra a própria vida é o pior dos crimes que alguém pode cometer, né? Primeiro porque é contra a lei de conservação, contraria o instinto de conservação e ainda por cima nos coloca numa situação de filhos ingratos. Por quê? A gente recebeu o corpo, recebeu todos os recursos de uma existência para a gente se melhorar. E a gente diz, não quero nada disso, vai lá, né? Corta o fio da vida, não nos compete isso. E se a gente tentar o suicídio, né, que é o fato de você sair da vida antes da hora por vontade própria, nós ainda estamos mostrando fraqueza moral, porque qualquer que seja a prova, ela é passageira. Pode parecer assim muito leviano a gente dizer isso, mas é necessário que a gente diga, por maior que seja a nossa dor, ela vai passar. E a gente só precisa ter coragem suficiente para viver esse tempo de dor e se encontrar com outra situação do outro lado dessa travessia, né? E é uma coragem moral que a doutrina espírita nos dá, porque mostra que nós somos espíritos imortais, que não vai adiantar a gente tentar se matar, porque não vai conseguir, e aí do outro lado a gente vai encontrar arrependimento, dor e, na maioria das vezes, a repetição exaustiva do momento fato. daquela morte não natural e não planejada pela providência. A decepção é muito grande, né? Porque não acaba, né? Não A ideia acaba. de fugir não acontece, porque chega lá, O sofrimento só vai ser ampliado. O suicídio, na verdade, é um grande equívoco, né? É você pensar que você vai minimizar algo, mas que, na verdade, não vai. Porque, além daquele sofrimento, você vai levar ele e vai causar outros mais. Porque, na verdade, a vida é uma dádiva, é uma bênção, né? É uma grande oportunidade de melhoramento, qualquer que seja as situações em que nós estejamos vivendo, seja boa, seja média, seja muito ruim, todas elas são oportunidades de aprendizado, todas elas, tanto da parte intelectual como da parte moral, social, todas elas. Então, dificuldades existem para que nós possamos crescer em sociedade, individualmente, em família, de todas as formas. Especialmente a moral. Porque quando nós sabemos lidar com os problemas de forma a aceitá-los e procurar, na medida do possível, solucioná-los, não tem solução, então vamos aprender a conviver com ele, né? Essa é uma forma de nós buscarmos uma vida tranquila. Não adianta falar, esse problema vai me causar tamanha decepção. A decepção vai passar. Muitas das vezes, os problemas que hoje nos decepcionam não foram causados por nós. Ele passa, tudo passa. E aí, quando você chega no final, que sente que venceu uma vitória, que alegria. Ao contrário de quem abandona o barco, ou foge dele, ou foge das dificuldades e depois tem em si a consciência, porque onde quer que ele esteja, a consciência vai estar fortemente chamando-lhe a atenção para o resgate, para consertar o que errou, né, para refazer uma situação. Não adianta. A vida, sim, é uma grande bênção e nós temos que aprender a conviver com as situações. E é muito legal a gente perceber em livros, né, literatura espírita, no Céu e Inferno, que tem aquela coletânea de espíritos que vêm falando sobre a realidade deles, como aqueles que enfrentaram as dificuldades
encontraram uma sensação indescritível para quem estava encarnado, da consciência tranquila de ter enfrentado os seus problemas, né? E a gente saber que existe toda uma equipe espiritual, nossos familiares que já estão no plano espiritual, os nossos espíritos protetores que cuidam de nós, estão torcendo, vibrando, nos protegendo para que a gente vença essas dificuldades. E que vai de encontro também um pouquinho de uma pergunta que nós recebemos, se os espíritos trabalham lá no mundo espiritual. Eles têm algum trabalho? Ah, claro que tem, né? Principalmente com a gente, né? Os nossos espíritos protetores, familiares e amigos trabalham bastante para nos ajudar a vencer as dificuldades, porque quando a gente está assim, inconsciente, né, vivendo a vida do corpo físico, sem muita atenção no plano espiritual de onde a gente veio, para o qual nós vamos voltar, a gente faz muita bobagem, né? E os nossos amigos ficam trabalhando o tempo inteiro para nos ajudar a diminuir a quantidade de bobagens que a gente faz enquanto vive no mundo físico. Mas esse não é o único papel, né, do espírito desencarnado. No capítulo que fala sobre as ocupações e missões dos espíritos, no livro dos espíritos, existe toda uma série de atividades, né? Então, existem espíritos que trabalham no resgate de outros, né? nas furnas, nos vales de sofrimento. Existem aqueles que estão voltados para cuidar da natureza, os que estão trabalhando em prol da humanidade, planejamento reencarnatório. Então, tudo que a gente vê no mundo físico, a gente encontra potencializado no mundo espiritual. Porque, na realidade, não são eles que vivem como nós é que estamos imitando o mundo normal, primitivo, que é o mundo dos espíritos. Então não existe ociosidade no mundo espiritual, Virginia? Não. Não tem jeito. Quer dizer, para os espíritos preguiçosos, sim, mas para os espíritos que já entendem o mecanismo da vida, né, e trabalham de acordo com a lei divina, não. Até porque a ociosidade dá um tédio danado, né? É bom trabalhar, é bom ver o progresso, é bom ver as pessoas construírem, ver as pessoas melhorarem, ver a coisa fluir, né? O trabalho tem essa bênção. No livro Os Mensageiros, fala-se lá a respeito dos que dormem. São espíritos que acreditavam que não existia nada no plano espiritual, acreditavam no sono eterno. Então, quando eles morreram, essa ideia era tão forte na mente deles que isso realmente aconteceu. Eles ficaram dormindo como espíritos. Olha, né? o poder da vontade. O poder da vontade. O Henry Ford é que estava certo, né? Se você acredita que pode, ou você acredita que não pode, nas duas situações você está certo. E existe lá a narração de uma reunião de preces para que esses espíritos sejam despertados. Porque o universo inteiro é dinamismo, é movimento, é ação, é força, é fluxo, né? O próprio Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, trabalhar é uma lei universal, né? A pessoa que foge do trabalho pela preguiça, pelo sono, porque acreditava que nada existia, vai ser despertado e vai entrar no fluxo universal também. Chegará o dia que a gente vai conseguir entender essa questão do servir, né, como um ato de amor muito profundo para nós, né? E para encerrar esse último bloco, esse nosso programa, na verdade, o último bloco, né, gostaria que vocês falassem rapidamente sobre a questão da experiência de quase morte, né, que vem sendo estudada pela ciência, mostrando que muitas pessoas, mesmo aqui no mundo físico, estão tendo contato com o mundo espiritual. Pode falar. É isso mesmo. A gente tem acompanhado vários casos, né, de fenômenos desse EQM, porque isso é muito bom. Essa é uma forma, na verdade, das leis materiais, da ciência material, comprovar que existe algo além, né, desse corpo físico, porque se está sendo estudado um corpo que está clinicamente morto e que depois de algum tempo ele volta, né, ele volta à vida e relata que há algo além, só o tempo que ele esteve inativo já por si só, opa,
por que parou e por que voltou. Se voltou, algo há. E se algo há, está além do que nós podemos, nesse momento, perceber. Esses fenômenos são muito interessantes, são muito importantes, porque provam mesmo a imortalidade da alma, a importância que a gente tem que ter, não só no cuidado com a nossa vida hoje, mas no prolongamento para o lado de lá. Maravilha, gente. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, foi um prazer estar aqui e você também. Gratidão por estar aqui conosco no nosso estudo e até o próximo EJE na TV.